Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da sábado. Esta semana vamos analisar o resultado das eleições europeias que mostram uma ligeira viragem à direita da Europa, apesar de essa mesma viragem não ter sido tão pronunciada quanto se esperava. E também das consequências dos resultados em alguns países, como em França, onde o presidente Emmanuel Macron anunciou a dissolução da Assembleia e a convocação de novas eleições legislativas após a estrondosa vitória da União Nacional de Marine Le Pen. Para a presidente da Comissão Europeia, apesar de tudo, o grande facto foi que o centro europeu resistiu. There remains a majority in the center for strong Europe. And that is crucial for stability. In other words, the center is holding. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado, e estou como habitualmente com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Bom dia aos dois. O centro resistiu, de facto, como disse Ursula von der Leyen? Resistiu e não resistiu. Acho que há algum perigo em olhar para estas eleições de uma forma, digamos, global, de uma forma genérica. Quer dizer, o centro resistiu porque há um conjunto de países pequenos e médios onde, de facto, os partidos da democracia cristã, do PPE, conseguiram um bom resultado. A meu ver, o que é importante nestas eleições é aquilo que aconteceu nos três grandes países, ou quatro, se a gente quiser, a Polónia também, mas sobretudo Itália, França e a Alemanha. E aí o centro não se pode dizer que tenha resistido, não é? Porque a Alemanha é o país da própria Ursula. Sim, e aí porventura o resultado mais interessante. Nos últimos dias os analistas têm olhado muito para a França, e França é obviamente determinante, mas o resultado na Alemanha não é menos interessante. Porquê? Não porque a CDU, quer dizer, a democracia cristã, tivesse ganho, mas porque os três partidos que estão no governo, o SPD, os social-democratas, os verdes e os liberais, todos eles perderam em grande. O partido do chanceler Scholz teve cerca de 10%, e os verdes também sofreram um rombo. Em contrapartida, a alternativa para a Alemanha teve 16%. Isto depois de um conjunto de escândalos, ser expulso do seu grupo europeu, teve 16%. E naquilo que era a antiga Alemanha democrática, a Alemanha comunista, ganhou em toda a linha. Eu creio que esse resultado é que é verdadeiramente importante, porque isto significa que, doravante, vai ser muito difícil avançar com um conjunto de políticas, coisas como a transição energética, mas também políticas de imigração, quando nos três países do core, do centro da Europa, há este resultado expressivo da direita radical. E para ti, João, qual foi o principal facto novo destas eleições? O facto de o Pacto Verde estar moribundo, porque a correlação de forças que existe entre governos e no Parlamento Europeu não permite que as medidas essenciais do Pacto Verde, sobretudo em matéria de política agrícola, como a redução no consumo de pesticidas ou o aumento da chamada produção de agricultura biológica, possam ser levadas a cabo. Isto é um aspecto praticamente indiscutível. Há matérias que dizem muito a cidadãos de grandes centros urbanos e dos seus subúrbios,
como, por exemplo, a proibição prevista para menos de 10 anos, sensivelmente, de venda de veículos com motor de combustão. Há uma grande pressão dos setores da indústria automóvel, sobretudo na Alemanha, para adiar essa proibição. Ou seja, estamos a falar dos motores a gasóleo e a gasolina. É natural que venha a cair também e, portanto, há toda esta ideia de que o Pacto Verde, que foi apresentado pela Presidente da Comissão como um dos grandes, se não o maior feito deste mandato, venha a dar em nada. Depois há a questão dos equilíbrios governamentais. Uma vez mais se comprovou que os cidadãos dos 27 têm a perfeita noção que o centro do poder é um centro de poder nacional e que depois é a partir daquilo que é a relação de forças nacional que se projeta numa entidade supranacional que é a União Europeia com as suas diversas instituições. O Parlamento Europeu, que é um oxímoro, porque é uma contradição nos termos. Nós temos um Parlamento que não tem capacidade de iniciativa legislativa. Ou seja, estamos a falar do órgão legislativo que não pode legislar, não pode apresentar legislação. E as pessoas têm a perfeita noção que os poderes desse Parlamento, mesmo que tenham vindo a ser alterados e modificados no sentido de dar um maior escrutínio, permitir que a escolha de presidente daquilo que conta verdadeiramente em termos executivos e legislativos, a Comissão Europeia seja eleita também pelo Parlamento. Aprovada? É aprovada pelo... Não é aprovada, é eleita. É o Parlamento que elege, não é? É que nós tendemos a ver muito mal estas histórias todas, porque as instituições ditas democráticas da União Europeia têm muito pouco de democrático. Isto porquê? Porque quando estamos a falar, nós aqui falamos de Presidente do Conselho, que é o Conselho. O Conselho é a reunião dos governos dos 27. E depois falamos do Presidente ou da Presidente da Comissão. A Comissão é, de facto, o órgão executivo em que todos os países têm um comissário. Havendo o Comissário Moro, que é o Presidente da Comissão. E os seus poderes são poderes que são, em certa medida, poderes delegados por parte dos governos nacionais. E isso não escapa às pessoas. Como, aliás, se veja a perceber nos próximos dias, quando em todos os Estados importantes da União Europeia se andar a discutir quem fica com que pasta. Nós aqui em Portugal, por exemplo, agora falamos sobre qual será o destino de António Costa. Não servia como presidente do nosso governo, como chefe do nosso governo, mas pode servir como um bom presidente do Conselho Europeu, no sentido em que é o homem que procura consensos e que é muito dado ao taticismo, que é o que se pretende por parte de um presidente do Conselho. E depois vai-se perguntar, e quem é o nosso comissário? E que pasta tem o nosso comissário? Será que um comissário português consegue a pasta das pescas? E como é que é? O PSD e o PS negociam entre si esta história do comissário ou andam a negociar outro tipo de coisas? Ora, quando as discussões remetem depois para isto é a prova acabada de facto de onde radica de facto o poder da União. Não quer dizer que o Parlamento não seja importante. E depois há a ideia das expectativas. Primeiro diz, todos nós esperávamos um grande avanço da extrema-direita, mas quem são todos nós? Isso é algo que foi posto a correr por partidos políticos que estavam interessados em dramatizar esse facto nos seus diversos países. E depois dizem, conseguimos evitar essa subida escandalosa da extrema-direita. A extrema-direita afinal teve um resultado que põe em causa o nosso sistema democrático. E quando se vai ver país a país, nós notamos que em muitos países do centro, do leste europeu e da zona balcânica, há análises que dizem assim, a extrema-direita não subiu tanto quanto era esperado. Subiu porque já estava no governo. Claro. Então isso quer dizer que, por exemplo, esta nova composição
do Parlamento Europeu acaba também por refletir as diferentes preocupações dos diferentes cidadãos nos diferentes países, em que há uns que estão mais preocupados com a inflação e a economia, outros mais preocupados com a guerra, outros mais preocupados de facto também com o assunto das migrações, muito caro a estes países da extrema-direita? Mas é justamente isso que reflete. As eleições europeias são uma espécie de sondagem que ocorre nos 27 no mesmo dia, mas são sondagens nacionais. Nós vemos isso, por exemplo, por caso português. Não houve uma discussão séria sobre questões europeias, sobre o rumo da União Europeia, não houve nada sobre as reformas, propostas de reformas. O João disse, temos um comissário por país. Bem, por enquanto, mas há uma proposta para alterar isso, nada disso foi discutido. E também não foi discutido noutros países. Alguns um bocadinho mais, mas enfim, mas de uma forma geral não foi discutido. E o João também tem razão no que diz respeito a este papão da extrema-direita, porque em muitos casos, justamente isso foi levantado como expectativa, justamente pelos partidos que depois agora reclamam vitória. Portanto, não quer dizer que não tivesse havido um ganho significativo da extrema-direita, e houve, mas houve não por causa do total de votos, mas apesar de tudo, vamos lá ver, se a gente somar os deputados não alinhados e a maioria, exatamente, é superior ao Partido Socialista Europeu. Portanto, a extrema-direita, se a gente somar os dois grupos, os conservadores e reformadores e os não alinhados, por exemplo, neste momento, entre os não alinhados está a AfD e o Fidesz. Portanto, se a gente somar isso tudo, o que se verifica é que, de facto, a segunda força é a direita radical, que será, apesar das divisões entre esses partidos, mas é a direita radical. Mas mais importante do que esse somatório é, de facto, os resultados na Alemanha, na Itália e em França. Isso é que me parece ser relevante. E na Alemanha há dados estrondosos, porque o que é mais complicado na Alemanha é que a direita conservadora dos cristãos sociais da Baviera e dos democratas cristãos do resto do país não consegue capitalizar o descontentamento generalizado de uma coligação que tem taxas de desaprovação históricas superiores a 70%. Conseguiu 31% nestas eleições, ou seja, aumentou 1 ponto em relação à anterior eleição. As suas intenções de voto nas sondagens para legislativas e para as que se aproximam no final do verão em 3 governos estaduais indicam para um impasse político na Alemanha. Impasse político que ainda é agravado pelo facto de o sistema político alemão tornar extremamente difícil a substituição de um governo que se tornou não operativo pelas dissensões internas e pela quase que falta de legitimidade, por 2 razões. Porque ou é o próprio primeiro-ministro que pede um voto de confiança porque há uma cisão na sua própria coligação, ou então é a oposição que tem de apresentar uma moção de confiança, mas tem de ter o elemento de moção de confiança construtiva, ou seja, em 2 dias tem de apresentar e viabilizar o nome de quem é o futuro ou a futura chanceler. Portanto, na Alemanha há este impasse que não tem solução. E depois, se formos a ver, por exemplo, o que acontece em França, já poderemos falar noutra ocasião daquilo que é a jogada, a aposta arriscada de Macron. Há dados que indicam a solidez profunda deste eleitorado de extrema-direita. Uma das sondagens que me chamou a atenção foi publicada pelo jornal católico, o jornal histórico francês, o La Croix, que indicou que 43% dos católicos praticantes franceses tinham votado nas 3 formações de extrema-direita. Ora, nós estamos a falar de uma mudança profunda, ideológica,
na parte mais conservadora do eleitorado francês. Estamos a falar de 43% dos católicos praticantes. Portanto, são estes fatores todos, como por exemplo na Polónia. Na Polónia, com uma coligação formada há apenas meio ano, vai fazer agora precisamente meio ano, conseguiu Donald Tusk, que já foi presidente do Conselho Europeu, bater a direita muito conservadora do Partido Lei e Justiça, mas a votação dos seus dois aliados liberais de esquerda é sensivelmente pouco maior do que o da Confederação de Extrema-Direita. Portanto, é este tipo de situações. Não existe na Polónia. É este tipo de situações que nós temos um pouco. Em França, como estavas a dizer, mas os 31,5% da União Nacional eram previsíveis, todas as sondagens indicavam mais ou menos esse resultado. Esta convocação de eleições por Macron é, como o João estava a dizer também, uma jogada de risco? Sim, vamos ver, quer dizer, a situação que se vive hoje em França resulta do facto de Macron ter destruído o sistema partidário. E, portanto, o que ele está a fazer agora com novas eleições arrisca-se novamente a destruir o que resta do velho sistema, porque estas eleições apontam neste momento, pelo menos por aquilo que tem sido anunciado, a uma tremenda polarização, não é? A criação já anunciada de uma frente popular que reúne 4 partidos de esquerda, por enquanto 4. Agora, Macron também... E um acordo entre a União Nacional e os republicanos divididos, é certo? Os republicanos estão divididos, porque já há vozes dentro dos republicanos, que é tipo o partido de centro-direita, não é? Os republicanos já há vozes... E a tradição gaulista. O líder dos republicanos de traição, há essa mesma tradição gaulista. Sim, mas já há vozes dentro do partido a dizer que é necessário fazer uma coligação, um entendimento com o partido de Le Pen. Portanto, muita água ainda irá... Agora, mas é rápido, Não, sim, certo. Agora, é já no fim do mês. Mas o problema, vamos lá ver, o problema aqui é Macron. Quer dizer, a tentativa de Macron de criar uma formação de centro e assim reestruturar o sistema partidário, claramente que falhou, não é? Teve o resultado de destruir os partidos tradicionais, mas agora, não é só agora, mas verifica que se está a falhar. O problema da França é muito mais complexo, porque é um problema de governabilidade e de preparar o país para o futuro, e parece não haver consenso nenhum sobre isso, como se viu, aliás, nos últimos 2 ou 3 anos, sobre a questão das reformas, etc. Agora, o problema aqui é Macron parece que quer criar uma situação de coabitação. Portanto, sabe que o Rassemblement vai ganhar e, portanto, espera condicionar a direita, neste caso a direita mais radical, espera condicioná-los durante a governação nos próximos anos, para que depois possa ter um candidato próprio para conquistar a presidência. Portanto, o que me parece é que a jogada de Macron é mais a prazo, é evitar que a presidência caia nas mãos de Le Pen, como ao longo dos 2 anos, não é? Mostrando a ineficácia da direita no poder. E, portanto, a questão não é tanto agora recuperar os partidos tradicionais. Eu acho que Macron espera, quer dizer, toda a estratégia dele depende da direita ganhar para depois delegitimá-los, enfraquecê-los, para que possa... O que é uma tonteria notável, Desculpa? O que é uma tonteria notável da parte de Macron. Mas é isso, eu acho que é isso que ele está a fazer. Portanto, está a pôr toda a aposta na presidência daqui a uns anos. Isso é duplamente arriscado, porque Marine Le Pen hoje é uma candidata credível à presidência e não me parece, sobretudo se a direita estiver no poder nos próximos 2 anos, não me parece que possa surgir alguém
de peso, alguém com credibilidade para derrotá-la. Portanto, acho que os problemas de França estão a começar. E aquilo que a Convergência Nacional está a avançar nesta campanha é aquilo que o grosso do eleitorado francês quer ouvir. Elas dizem que Jordan Bardella, como primeiro-ministro, vai acabar com todas, vai reverter todas essas tentativas de reforma do sistema de pensões. Ui, maravilha, te lembras daquelas manifestações que houve todas em França. As reivindicações dos agricultores que põem em causa, precisamente, em alguns casos com toda a razão, boa parte do chamado Pacto Verde dos 27 de toda a União Europeia vão ser atendidas. Ou seja, Bardella, por muito novo que seja, não é nenhum tontinho que vai fazer disparates na frente doméstica. Exato. Para o presidente andar a chamar a atenção. Estão a ver como eles são desordenados e não sabem. Quando o presidente tem de olhar para a sua própria casa, para a desordem que foi o partido, a Renaissance que ele criou, o segundo partido que ele criou, o facto da sua imagem ser tão negativa presentemente em França que o próprio partido pessoal de Macron quer evitar que a imagem do presidente seja apresentada como um estandarte para esta eleição. Portanto, a aposta de Macron é pior do que arriscada, é uma aposta profundamente estúpida, porque no caso de a extrema-direita não conseguir formar governo, o que é uma possibilidade forte dada o sistema de eleição às duas voltas, mantém-se e aprofunda-se um impasse que só vai permitir uma maior mobilização dessa mesma extrema-direita, ou, no caso dessa extrema-direita passar a controlar a agenda doméstica e parte da agenda da União Europeia, porque os seus ministros das Finanças têm assento no Ecofin e por aí fora, têm capacidade de apresentar um programa que vai atender a muito daquilo que são reivindicações alargadas da sociedade francesa e, no caso de o presidente tentar boicotar, como será de esperar, a concretização desse programa, vai apresentar precisamente Macron como um fator da desordem. Portanto, em qualquer dos casos, o melhor é preparar-nos para uma séria convulsão na União Europeia e em toda a Europa, com a muito previsível eleição presidencial de Marine Le Pen daqui por 2 anos. E Macron, que gosta de dizer que nós escrevemos a história em vez de sermos vítimas da história, não leu o seu Marx, que em relação a coisas que se passaram em França explicava que a história de que estes grandes homens querem fazer está muito condicionada por aquilo que são as condições reais de relações de forças, e provavelmente vai ficar para a história como o presidente que vai dar origem àquilo que a esquerda chamará o regime de Vichy II. Eu acho que o João tem aqui toda a razão na análise que acaba de fazer e nas repercussões. Agora, se a gente acrescentar neste horizonte de 2 anos tudo isto que o João disse, se a gente acrescentar o impasse, não é, e o colapso do governo na Alemanha, com a tremenda influência que Meloni vai ter e está a ter, eu acho muito difícil falar-se de que se impediu a extrema-direita ou que o centro segurou-se. Quer dizer, não. Até pode ser tentador fazer essa leitura, mas se a gente projetar um bocadinho o que irá acontecer nestes 3 países nos próximos anos, é muito difícil. Relativamente, só uma nota em relação à Polónia. Vamos lá ver a Polónia, quando a gente fala de Tusk é alguém que seria no nosso sistema partidário português, quer dizer, alguém que está na direita, não é no centro da direita, é na direita, quer dizer, só na Polónia, que o sistema está muito virado à direita, a esquerda praticamente não existe na Polónia, tem 10, 15%. E, portanto, só no contexto polaco é que se pode dizer que Tusk é centro-direita, quer dizer, porque nos últimos meses, desde que venceu o PiS nas eleições, tem feito políticas, tem anunciado políticas, sobretudo no que diz respeito à imigração, até
provavelmente mais duras do que o próprio PiS fez. Tem a perspectiva de conseguir eleger um presidente do seu agrado no próximo ano. Que é importante. Pois era isso que eu ia dizer. E convém não esquecer que, pelo menos por enquanto, o presidente, que não é irrelevante, não é uma rainha da Inglaterra, por enquanto o presidente é um presidente do PiS. Falámos da Alemanha, falámos de França, um bocadinho da Polónia, mas Giorgia Meloni, como também disseste, teve um grande resultado. Um grande resultado. Um grande resultado porque é a mulher credível na Europa. Ela é a aliada por excelência de Zelensky, ou seja, a maneira, as voltas que todas estas coisas dão são extremamente interessantes, porque agora não vamos entrar naquilo que é o papel que ela vai desempenhar na escolha da presidente ou do presidente da próxima Comissão Europeia, sem entrarmos sequer por aí. Nós estamos a ver uma coisa em que parece que toda a gente considera que Meloni é uma política normal, é uma política de direita normal. Não, não é. A raiz de extrema-direita dela está mais que presente lá e acontece todas as semanas. Se seguirmos com alguma atenção ao que a profissão obriga, aquilo que se passa em Itália, há mil e um pormenores que estão sempre a saltar à vista. Há a homenagem que é feita ao fundador do Clube de Futebol de Roma, que é um velho, alta personalidade do regime fascista. É aquilo que são as alterações que são seguidas na política agrícola, em que o grupo de Meloni está a alinhar com determinado tipo de interesses de grandes conglomerados da agricultura, que se opõem a outros conglomerados industriais que estão a apostar na indústria dos painéis solares. Há uma política em relação à discriminação de homossexuais e outras minorias sexuais que é profundamente acentuada, e foi considerado, aqui o Vasco tem toda a razão, normal, completamente normalizada, a política de repúdio de candidatos a refúgio, migrantes e imigrantes clandestinos. A Itália, obviamente, é, juntamente com o Chipre, juntamente com a Grécia e Malta, dos países que levam a maior pancada de imigração ilegal no Mediterrâneo, e é um dos grandes promotores daquilo que é a política de pô-los fora de portas, ou seja, subsidiar os campos e as autoridades de outros países, como é o caso da Tunísia, como é o caso da Líbia, ou como é o caso da Turquia, que nesse caso foi iniciado ainda no governo de Angela Merkel por Berlim, a fazerem aquilo que é o trabalho que nós diríamos o trabalho sujo e trabalho necessário de impedir a entrada desses imigrantes. Portanto, Meloni foi como que normalizada com uma agenda de direita radical que avança porque se tornou agora a personalidade credível em termos políticos. É do conjunto dos principais países europeus, tanto que pode também arrogar-se essa qualidade, que tem uma continuidade governamental em linha de vista. Ela tem condições para concluir um mandato, ao contrário de todos os outros, tem uma posição que lhe vale muito junto de países nórdicos e dos países do centro e do leste europeu, que é a sua oposição assumida, declarada desde o primeiro dia em relação à Rússia no apoio à Ucrânia, e estamos neste... Era isso que eu ia perguntar, essa credibilidade de Meloni também advém do apoio à Ucrânia e a Zelensky? Vem claramente. Eu ainda me recordo quando Meloni ganhou as eleições, não é? Até nos jornais portugueses, sobretudo no Público, nos jornais portugueses havia muito esta narrativa, vem aí o fascismo e não sei o quê. Bom, na realidade o que se verificou é que este governo de Meloni é extremamente popular em Itália. Mas até podia ser popular e ser um governo fascista. Não é. O que Meloni representa hoje é, digamos,
o triunfo de algum bom senso. Quer dizer, o que não era de bom senso é insistir num conjunto de políticas, num conjunto de abordagens e até num léxico político que as pessoas rejeitavam. O chamado politicamente correto, para simplificar. Quer dizer, as pessoas de facto na Europa estão saturadas com um conjunto de coisas. E Meloni soube explorar isso. Qual era o risco? Havia 2 riscos no governo Meloni. Um era económico-financeiro, não é? Que era a loucura despesista que, enfim, não se verificou também. Sendo certo que não há grande controle sobre o orçamento, mas enfim, isso é um problema já de décadas de Itália. E o outro... Foi abandonado um projeto como o da Ponte da Sicília, que o partido de Berlusconi, como foi faz um ano, insistia. Portanto, não atrasou nem adiantou, mas depois havia outro risco que era a aproximação a Putin, a descolagem da Aliança Atlântica, e ela aí acho que foi muito perspicaz e reforçou o commitment italiano, tanto em relação à Ucrânia como em relação à Aliança Atlântica. Eu não sei se ela é secretamente para o Putin ou não, duvido que o seja, mas mesmo que o fosse, quer dizer, este governo na realidade está solidamente enraizado, entrincheirado no campo ocidental, e isso foi muito importante para credibilizar e para, como disse o João, a normalizar. E há um fator também importante, desculpa, até na tua linha de raciocínio, é que está a haver também uma credibilização à esquerda por parte do Partido Democrático, que está acima dos 20%, 24%. Não tem ainda força para ser uma alternativa, mas está-se a consolidar também. Eu ia lá porque os democratas tiveram 24%, e nas últimas décadas, no fundo, quer dizer, o partido tem tido muitas dificuldades em estruturar uma alternativa e problemas de liderança, enfim, vários problemas, não vale a pena aqui entrar. Mas este resultado é muito interessante porque mostra que se estão a criar 2 polos, não é? E que os perturbadores do costume, os 5 estrelas, a Força Itália de Berlusconi e a Liga, que esses partidos tiveram todos sensivelmente menos de 10%, quer dizer, portanto, estão-se a criar aqui 2 polos à volta de uma alternativa de centro-esquerda e de uma alternativa que crescentemente é centro-direita. Dir-se-á, mas é uma direita radical. Não é uma direita radical, é que o eleitorado é que se radicalizou. Portanto, esta alternativa à direita é uma alternativa que é centrista em comparação com aquilo que existe outras formações de direita. Isto vê-se também em França, quer dizer, portanto, estes partidos, à medida que a opinião pública se radicaliza, caminha para a direita, tornaram-se relativamente centristas, talvez seja a má palavra, mas relativamente moderados, e perderam aquele impulso antissistema, uma coisa semelhante, eu acho que está a acontecer com o Chega cá em Portugal. Mas temos também onde está a suceder tudo ao contrário, que é o caso triste da Áustria, onde o peso da extrema-direita é cada vez maior, e onde a contaminação de todo o discurso político por parte desta extrema-direita é assustadora, e onde a relação para com Moscou é totalmente diferente, é precisamente o oposto. E há eleições na Áustria em breve. E portanto nós temos este panorama dos 27, que é o centro aguentou-se, como diz van der Leyen, aguentou-se no sentido em que o Partido Popular Europeu continua a ser a maior força. Agora estraçalhou-se completamente, e aquilo que costuma ser apresentado como o motor da União Europeia gripou. Exatamente. Só mesmo para terminar... Só acrescentar uma coisa, alguns desses partidos do PPE também se radicalizaram à direita, começando pela CDU alemã. Só mesmo para terminar, antes de passarmos às sugestões, esta conjugação de resultados... reforça de alguma forma as perspectivas de António Costa vir a ocupar um cargo de Presidente do Conselho Europeu, e com boas condições para desempenhar um bom lugar?
Aparentemente sim, quer dizer, a gente ainda não sabe como é que a mercearia irá ser tratada, mas... Parece estar-se a gerar um consenso sobre os 4 nomes para os 4 lugares. Sim, parece que sim, quer dizer, o que eu acho intrigante, porque em Portugal há um dogma que é devemos sempre ser português é bom e devemos ter português em todo lado. Quer dizer, acho que essa experiência não terá corrido muito bem nas Nações Unidas com Guterres, mas acho estranho também que a direita, que durante 2 anos disse que António Costa nem um condomínio sabia gerir, agora está muito entusiasmada com a sua ida para a Europa, talvez para abrir caminho para a presidência, não sei. As hipóteses são boas, dado que será o grupo de socialistas e social-democratas que ficará com a presidência do Conselho Europeu. A sua principal rival de momento é a primeira-ministra da Dinamarca, que tem menos pedigree do que Costa nestas matérias europeias, onde é conhecido, tal como em termos domésticos, como o senhor do taticismo e do negocismo, mas é um pacote de nomeações que nós estamos a discutir, e uma das mais complicadas tem a ver com quem vai ser o vice-presidente ou vice-presidente da Comissão encarregue da política externa. Uma das hipóteses que está em cima da mesa é o caso de Estoniana Kallas, o que é complicadíssimo para outros parceiros europeus, porque vão dizer, cuidado que essa mulher ainda nos leva para a guerra com a Rússia. Portanto, aquilo que agora apaixona muito os portugueses, antes obviamente de começar o europeu de futebol, esta distribuição dos cargos onde António Costa aparece como um candidato forte, devia também chamar-nos a atenção para aquilo que é o próprio Conselho Europeu e como é que são as relações de forças, ou seja, como é que entre si os governos e porque é que negociam e porque é que escolhem tendencialmente um ex-primeiro-ministro ou um primeiro-ministro em funções para exercer esse tipo de cargo, porque é um momento em que a negociação é tudo. Portanto, Costa tem hipóteses, tem boas hipóteses, apesar de continuarem a chamar a atenção e ser uma pecha para eles, não se conseguir explicar gente que tenha um sistema judicial um pouco menos, digamos, extravagante do que o português. Mas o homem é acusado, é suspeito de quê? Se tentares explicar isto a um dinamarquês, não consegues. Porque diz, eu preciso de uma hora para explicar como é que aquilo funciona em Portugal. Mas as pessoas da Dinamarca irão só perguntar isto, mas não é isso que eu estou a perguntar. Eu estou a perguntar, há algum risco de o presidente do Conselho Europeu depois ter de se demitir porque foi arguido num processo judicial? Respondam-me só sim ou não. A resposta aqui do português, se for honesto, é não sabemos porque o nosso sistema judicial é o que é. Portanto, há este negativo em relação a Costa, que neste caso direi, não é culpa do próprio, longe disso, é culpa do sistema judicial, do qual ele é um dos principais arquitetos, por sinal. Forma muito rápida para as sugestões desta semana? Eu tenho uma sugestão de um livro que ainda não foi editado em Portugal, selo há, seguramente, porque o autor é o Farid Zakaria, conhecido comentador da CNN, etc. O título é a época, The Age of Revolutions, portanto a época das revoluções, e é um livro muito interessante, está dividido em 2 partes. A primeira analisa algumas das revoluções mais importantes do passado, a Revolução Liberal na Holanda, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e depois a segunda parte, que é o core do livro, analisa o que Zacarias chama as 4 revoluções que estão a decorrer: a globalização, a tecnologia, a identidade e geopolítica, e portanto é uma tentativa no fundo de entender
este momento que ele acha que é verdadeiramente histórico, em comparação a estes acontecimentos do passado que acabei de referir, e tenta apontar algumas pistas para aquilo que poderá vir a ser o nosso futuro. Eu não concordo com tudo que aqui está, mas acho que os livros de Zacarias são sempre muito interessantes e este não foge a essa regra. Eu tenho uma coisa ainda muito mais séria, que é uma antologia do conto erótico brasileiro, que é algo que temos de nos render, porque se compararmos aquilo que são as antologias de prosa e verso erótico português com aquilo que é produzido do outro lado do oceano, é de facto é o dia e a noite. É uma antologia que acabou de sair agora na Tinta da China, elaborada por uma especialista brasileira, Eliane Moraes, que já há uns anos organizou também para a Tinta da China uma antologia da poesia erótica, e neste conto erótico brasileiro há algumas joias. E há o facto absolutamente espantoso de haver uma tradição literária do conto erótico no Brasil que é do melhor que existe no mundo, e aliás está pressa nesta antologia. Ela começa com Machado de Assis, que é o Essa de Queiroz brasileiro, digamos assim, ou vice-versa, e vai até o mais recente, como Ana Miranda, e estão entre os homens, por exemplo, Dalton Trevisan, que é um gênio do conto no Brasil, e provavelmente aquela que consegue explorar desde o erotismo até à própria pornografia, no sentido de sexo muito explícito, que é Hilda Hirst. Portanto, esta antologia do conto erótico brasileiro, que acabou de ser editada pela Tinta da China, é altamente recomendável, não só pelo erotismo, mas também pela extraordinária qualidade artística destes contos. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma reportagem sobre a Costa Alentejana e o paraíso que vai de Troia até Porto Covo, com as melhores sugestões para este verão. Como habitualmente, podem encontrar-nos em todas as plataformas de podcasts, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.